Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje não vai ser uma videoaula, mas sim mais um bate-papo com vocês. Muitas pessoas têm me perguntado como que eu aprendi japonês e hoje eu vim contar um pouquinho sobre essa experiência pra vocês. Gente, olha, de início, né, logo de cara, japonês não é uma língua fácil de aprender e precisa rolar muita dedicação, muita persistência, muita insistência, muita vontade, muito amor, porque olha, é difícil. Eu fui pro Japão com 13 anos, quase 14, então foi nessa fase de mudança, sabe? Tipo, muitas mudanças, meu corpo mudando, minha mente mudando. Eu tava deixando de ser criança pra ser adolescente, apesar que até hoje eu sou um pouquinho criança. Mas assim, foram muitas mudanças, tudo ao mesmo tempo. Eu cheguei em um lugar que eu nunca tinha escutado sequer ou convivido com a língua. Eu não fazia ideia de nada do que estava escrito, do que estava acontecendo, do que estavam falando, do que estavam rindo. E foi um período difícil, digamos, mas eu nunca vi isso como um empecilho. E sim eu vi como, uau, eu tenho que aprender. Se eu quiser me comunicar, eu preciso aprender japonês. Então, eu sempre fui uma criança, uma adolescente, uma adulta muito curiosa. Gosto muito de aprender coisas novas. Sempre quero, tipo, ano passado eu inventei de aprender turco, desisti logo depois. Árabe, enfim, eu gosto dessas coisas meio exóticas. Mas, voltando pro foco, o japonês foi um susto, mas ao mesmo tempo foi um incentivo. Essa diferença gritante foi um incentivo para eu aprender. Quando eu cheguei no Japão, eu estudei por mais ou menos uns 8 meses em uma escola brasileira em que meus pais trabalhavam, muito boa. E eu consegui, por estar sozinha na sala, avançar tipo 2 anos nesse tempo, sabe? Então eu consegui fazer bastante matéria em pouco tempo. E fiz uma prova para entrar na escola japonesa e consegui entrar em uma escola japonesa internacional. Antes de entrar, eu já sabia o hiragana e katakana, porque, novamente, quando eu cheguei eu vi tudo aquilo diferente, bonito, eu pegava tudo quanto era papel, tudo quanto era informação e ficava aprendendo as letras. Então eu pegava a livrinha de aprendizado e ficava lá sozinha fazendo as letras. Eu já devo ter falado em outro vídeo, mas a minha primeira aula de japonês foi muito cômica. O professor não falava português e eu não falava nada de japonês. Eu cheguei lá, juro por Deus, pensando que arigato era tchau e sayonara era obrigada. Eu não sabia nada, então era tudo novidade. E eu lembro que meu professor pegou assim o hiragana apontou e falou assim, e eu olhava pra cara dele e fazia, só que na minha cabeça era tipo, que ele tá falando? Aí ele apontava de novo, só. Tipo, isso. Esse é o E eu tipo, que é isso? Eu não entendia que aquilo era a letra A. Aí depois disso eu comecei a perceber que pra aprender as letras eu teria que realmente ficar escrevendo. E esse foi o método mais eficaz de aprendizado que eu desenvolvi. Então, para eu aprender as letras, tanto hiragana quanto katakana quanto kanji, eu aprendi hiragana e katakana em tipo uma semana cada um. Kanji a gente vai desenvolvendo, né, durante todo o tempo. Mas o hiragana e katakana eu pegava e escrevia várias vezes. Escrevia o falava escrevia o I, falava o I, escrevia o U, falava U. Kanji é a mesma coisa, escreve uma palavra, fala ela em voz alta, escreve outra palavra, fala ela em voz alta, escreve outra palavra, fala ela em voz alta. E dependendo da palavra o kanji vai mudar, então sempre fazendo isso. Enfim, eu entrei nessa escola japonesa e eu não entendia nada do que dava na aula. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre a minha vivência, minha experiência nessa escola japonesa até o 3º colegial. Mas eu não conseguia ir para as aulas normais, por exemplo, história, geografia, ciências, enfim, porque eu não entendia. Então nós, estrangeiros, éramos levados para uma sala especial para aprender gramática e japonês enquanto os japoneses estavam tendo aula normal. Então nesse período, graças a Deus que eu aprendi tudo lá na escola brasileira, porque eu tive uma defasagem enorme, tipo, não aprendia nada, só japonês. E no que eu ia desenvolvendo japonês, eles iam me devolvendo para as turmas. Então, tipo, matemática eles deixavam, porque era mais mexendo com número, então eu já ia aprendendo algumas palavras. Mas eu lembro na primeira aula de história, que pela primeira vez na minha vida, eu lembro até hoje, eu fiquei com sono em uma aula, mas sono assim, tipo, sono. E eu lembro, esse problema de visão que eu tenho, eu sou praticamente, tipo, sério, eu tiro óculos, cadê a minha câmera?
Eu lembro que na primeira aula de história eles escreveram um monte de kanji, eu lembro até hoje, isso foi em 2005, gente, 2006 eu acho. Eles escreveram tanto kanji falando sobre os templos de Kyoto que eu ficava assim pra enxergar cada traço e eu fui forçando o olho e foi piorando. Mas enfim, não sou nenhuma especialista pra falar. De qualquer maneira, eu ia pra essa turma de japonês, né, meio excluída do resto dos japoneses, pra aprender japonês. Mas a professora japonesa me explicava em japonês. Às vezes eu, como professora, recebo ligações de pais assim: mas você só usa japonês em aula? Ou quando eu dava aula de inglês, você conversa só em inglês com os meus filhos? Porque era isso que eles querem. Eu já sou contra isso, porque eu aprendi japonês em japonês. E eu vi que é muito mais eficaz quando, lógico, dosado, um professor conversa, te explica a gramática na sua língua e aí desenvolve a conversação, treina tudo na língua que você está aprendendo. Inclusive na faculdade, meu foco era na aquisição da segunda língua, terceira e quarta, enfim, e a gente tinha uma discussão muito forte sobre professores nativos e não nativos, qual que eram os pontos positivos e pontos negativos. E eu sempre pendi pros não nativos, eu acho que eles conseguem entender o seu sentimento. Eu, por exemplo, consigo entender e já prever o problema que meu aluno vai ter em certa matéria, porque eu também tive. A gente divide a mesma língua materna. Então é muito melhor de se prever e pensar em soluções e por aí vai. Mas voltando, eu devo ter TDAH, porque eu não consigo focar em uma conversa. Sara, foco. Ela me explicava em japonês, então eu aprendi o japonês em japonês. Então tem coisas que eu, pra dar aula, tenho que pesquisar em português, porque eu não sei explicar aquilo em português, porque eu aprendi em japonês. Mas, assim, tudo foi com extrema dedicação e estudo. Gente, vocês não vão aprender japonês se vocês estudarem, tipo, 1 hora por semana. Vocês têm que pegar todos os dias e com afinco, sabe? Você precisa escrever, precisa... Chegava dia que, sem brincadeira, eu estudava tipo 10 horas por dia. Eu tinha aula integral, voltava pra casa, trabalhava, desde os meus 14 anos eu trabalhava lá. Voltava pra casa, fazia tarefa, estudava, fim de semana era aquilo, era bitolada nos estudos, mas eu aprendi. Deixei de sair muitas vezes com meus amigos, deixei de fazer muita coisa, mas aprendi uma língua nova, sabe? O meu aprendizado foi basicamente montando frases em japonês, a professora me explicava a gramática em japonês e eu tentava entender aquilo no que ela estava falando, e aí eu montava uma frase, ela me mostrava o kanji, eu tentava montar uma palavra com aquele kanji, então sempre nesse tentando. Tem muito professor que impede o aluno de montar frase. Eu acho isso, tipo, um absurdo, você podar alguém que tem curiosidade, alguém que tem vontade de aprender. Eu acho um erro gigantesco. Você não pode fazer isso. Isso não é um papel de um educador, é papel de alguém que não quer ter trabalho de corrigir as coisas. Mas enfim, né? Cada professor com a sua ideia. Mas assim, eu lembro também na minha primeira aula de japonês nessa escola, na classe para estrangeiros, e eu lembro que tinha uma brasileira também, uma brasileira nessa classe de japonês, e ela já sabia bastante, mas já que ela estava no colegial, ela ia só em algumas aulas lá pra essa aula de japonês. E ela me ajudava muito. Eu lembro na primeira aula, eu não levei o livro de japonês, que eu não sabia, tipo, eles me explicaram o que era pra eu levar, mas eu não entendia o que eles estavam explicando. Então, eu levei o livro de história pra aula de japonês e a professora ficou muito brava. Por que você trouxe o livro de história e não de japonês? E aí a brasileira ia traduzindo pra mim e eu, tipo, não entendia nada. Mas o meu estudo de japonês foi basicamente isso. Erro, tentativa, erro, tentativa, acerto, tentativa, erro, acerto, tentativa. Tentem, se joguem, vocês não vão aprender de uma hora pra outra, vocês precisam estudar muito. Escreve e fala em voz alta, escreve, associa, assimila e fala em voz alta. É um processo demorado. Não existe esse milagre de fique fluente em tantos meses. Não existe. Mesmo todos os dias estando em contato com a língua, tem estruturas gramaticais, palavras e letras muito difíceis de se aprender. E a gente carrega com a gente toda uma estrutura e toda uma coisa da nossa língua. Você quebrar essas ideias e colocar novas na cabeça é bem difícil. Mas assim, gente, a mensagem que eu quero passar pra vocês é que custou muito pra eu aprender japonês, muito mesmo. Não foi um processo fácil, em vários quesitos, mas vale a pena.
tentem, estudem, perguntem, errem, acertem, sabe? Então não desistam. O japonês é uma língua muito difícil, mas vale muito a pena, tá bom? Eu quero fazer um vídeo sobre escola, faculdade e nesse quesito de diversão, namoro. Então, por favor, deixem suas dúvidas aqui embaixo que eu vou tirar um print e colocar na edição do vídeo respondendo as perguntas, certo? Bom, gente, é isso. Essa blusa que eu tô usando, linda, de treinador Pokémon, é da Redbug. Eu vou deixar aqui o link pra vocês. Eles me mandaram de presente, adorei, gostei, ficou lindinha em mim. Eu tô tampando aqui com o meu cabelo, mas ficou uma gracinha. Já passou essa fase de Pokémon GO, mas eu fiquei realmente fissurada quando lançou. Eu, tipo, ia na praça, tinha um Pokéstop aqui em Mojimirim, na minha cidade, e eu ficava o dia inteiro lá pegando Pokébola. Foi uma fase muito gostosa. Voltei a ser criança com 25 anos. Eu e meus amigos. Era uma competição gigantesca. Mas enfim, quem quiser, o link dele está aqui embaixo. Muito obrigada pelo presente. Gente, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e obrigada por terem assistido. Bye, bye.